Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha o professor universitário, o professor da UEMA, do SEMA, cientista político, Francisco Araújo. Francisco, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Pô, muito obrigado. A gente vai bater um papo sobre o resultado eleitoral de ontem. Chico, o que nos espera o futuro? O que o futuro nos guarda nesse período de 4 anos do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro? Olha, há muita expectativa, né, tanto de quem é opositor quanto quem estava o apoiando. Então, o Bolsonaro surge num momento em que o Brasil passa por um momento de transformação, tanto também na questão da base eleitoral, da questão do ativismo político. Houve uma mudança significativa, com um novo elemento na articulação da opinião, que foram as redes sociais, que são as redes sociais. Então, isso aí trouxe uma nova dinâmica no campo eleitoral da regimentação do voto. Quanto à expectativa de um governo, há muitas, vamos dizer assim, lacunas no que ele chama de programa. Muitos não tem nada referência a elementos estruturais, mas simplesmente são questões meramente pontuais. Basta você ver aquelas 10 pontos que eles destacavam como os principais. Se for tudo principal aquilo, ele vai necessitar muito ainda desenvolver um programa de governo para o Brasil. Chico, vamos dar uma olhadinha. Eu separei alguns trechos ontem da fala do presidente eleito, logo depois, né, de proclamado o resultado. Ele deu uma entrevista a um pool de emissoras, e aí esse discurso a gente separou algumas falas, porque um deles, Chico, o primeiro, na verdade, é aquela dúvida de que o Bolsonaro respeita ou não a Constituição brasileira. Isso muito por conta da fala do filho, do Eduardo, né, em relação ao STF, e 2 ou 3 falas do Mourão, do vice-general Mourão, sobre autogolpe, constituinte exclusiva, enfim. Vamos pegar um trecho do que foi ontem o discurso do Bolsonaro, o primeiro trecho. Olha aqui. Isso é da primeira página logo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem. É um juramento a Deus. Então ele reafirma aí ontem, não diz, né, defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Tem espaço para ser diferente disso, professor? Eu acredito na institucionalidade política brasileira. A responsabilidade, que é aquela dimensão da ética, né, da responsabilidade, e a ética do compromisso vai se fazer presente nisso aí. O discurso de campanha para ativar uma militância, para alimentar aqueles sonhos de alguns é uma coisa. A outra coisa são as instituições brasileiras, que eu acho que estão funcionando bem, apesar de existem falhas, não são perfeitas, mas tem uma institucionalidade, está muito segura. Não há nenhuma possibilidade nem brecha para golpe, muito menos autogolpe, e isso, quando ele afirma isso, ele está se defendendo, obviamente. Seria contra ele mesmo, porque ele foi pelo voto. Agora, o notório na fala do Bolsonaro, dos filhos dele, porque ele tem 4, né? Salvo engano, todos são políticos, é uma empresa... 01, 02, 05, 04, é uma equipe de políticos. E do Mourão é notório despreparo para o campo que eles estão atuando. O Jair não tinha, eu acho que nele, como ele já disse mesmo, chegar onde ele ia chegar. Né? Então ele estava ali como no baixo clero do legislativo brasileiro, já há quase 30 anos, não é de hoje. Não era uma expressão nacional, não tinha nada de relevante no Congresso que pudesse lhe dar destaque. Mas o despreparo é notório, e ele vai sentir certamente o peso e a necessidade de se adequar ao que ele foi investido agora, da autoridade da presidência da República, né, que é um chefe de Estado e um chefe de governo. E o Mourão tem muito a aprender, e vai ser mais um trabalho para o Bolsonaro. Quem fala em autogolpe, primeiramente está ameaçando, é o que está como titular investido da pasta. Então, do cargo, o Bolsonaro já tem isso aí como uma missão que é... Professor Francisco, ele também fez na campanha, e aí a gente vai fazer esse paralelo campanha e o discurso de ontem, né, que foi o primeiro discurso após ele ser eleito, discurso ofensivo a minorias e imprensa. Né? A imprensa, então, até foi muito... intensificou isso, né, nas últimas semanas em relação a isso. Vamos ver o trecho que ele fala, e eu quero saber se dá para reverter isso também no governo.
Ó, liberdade política e religiosa, liberdade de formar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Então ontem ele faz um discurso aí, né, de várias liberdades possíveis, né? Ele tá. Isso aí é para reforçar. Você reverte isso no governo? De mudar esse. Não, porque o que ele está fazendo aí é reforçando a convicção dele na Constituição, no respeito dele à Constituição. Isso é que está nas garantias, né, dos direitos fundamentais da Constituição brasileira. Ou ele segue ou. Ele segue e ele quer mostrar que vai seguir. Então, observe bem, ele tem ciência já de que as pessoas que votaram nele, a grande maioria, não são contrárias à democracia. Antes das eleições, foi divulgada uma pesquisa da Datafolha, mais de 69% do eleitorado brasileiro tem uma crença muito profunda no regime democrático. Que até cresceu, né? A gente pegou um dado anterior da Datafolha, das anteriores, no momento uma crescida, né? Então, parte desse eleitorado dele, boa parte, são convictos da democracia, que é a democracia. O sentimento não é antidemocrático que está... Tem dois tipos de eleitores assim mais destacados dentro de uma heterogeneidade de eleitores do Bolsonaro. Um tipo de eleitor que é contra todo o sistema que está aí na forma que está funcionando. Isso é uma coisa. E o outro é o antipetista. Tá? Tem um antissistema, um antissistema, e tem um anti-PT. Establishment, né? E o outro é o anti-PT. O PT, na sua postura que tem adotado nos últimos tempos, ele facilitou uma aproximação desses dois segmentos e que acabaram fortalecendo. O Bolsonaro, em si, no que ele tinha de discurso e de proposta, ele é para ter ficado na casa dos 25%. Mas o que ele faz ele crescer? Porque o PT deu uma brecha para que esses dois segmentos vissem nele a pessoa mais indicada para fazer esse enfrentamento. Então o Bolsonaro seria o candidato do antissistema, assim, em tese o eleitorado do antissistema. Sim, a maioria dos eleitores desse sistema, que é contra o mau funcionamento das instituições públicas, questão da corrupção, né? E um outro eleitor, e que o PT também, eu acho que não soube fazer essa leitura, que é de uma situação muito grave que existente no Brasil, que é a questão da segurança. Então, isso afeta todas as classes sociais. Então, 62 mil mortos por ano não é uma coisa para se desconsiderar. E quem, desde as primeiras horas, tem levantado o discurso da segurança? O Bolsonaro. Então, a fala dele pode parecer tosca, pode parecer fora de contexto, já superada, mas foi o que sinalizou para aquela população que está espremida e acuada pela violência, pela criminalidade, como alguém que vai reagir. Então, as pessoas apostaram na reação de alguém que possa reagir ao socorro dela. Foi muito isso. O futuro ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, o deputado gaúcho Onyx Lorenzoni, fala em redução dessa máquina, né? O Bolsonaro ontem também fala na redução do Estado mínimo, um Estado mínimo, uma ideia, digamos, liberal, que é até esquisito para quem, né, veio da caserna, né, quem é do Exército é mais nacionalista do que liberal, né? Ele tem um discurso, né, tanto quanto... Mas esse Paulo Guedes foi que ajudou a construir esse modelo. Mas tem um trechinho também, outro trechinho, você falou do discurso do Bolsonaro, que fala dessa ideia de Estado mínimo, como é que ele está imaginando, que isso aí. Significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Então aí, o professor Francisco passa atrás, redução da estrutura e burocracia, e cortar o que ele chama de desperdício e cortar o que ele chama de privilégio. Não, isso Se corta privilégio no país? Olha, privilégio tem que ser cortado. Não confundir privilégio com direito, não se pode cortar direitos. Privilégios, já está dizendo, privilégio, não é admissível. Agora, a leitura que ele faz é da própria estrutura. No mundo todo, isso tem pesquisa. O tamanho do Estado não estão crescendo como vê muitas vezes nos discursos. Então, hoje, no mundo todo, se você faz um levantamento, o tamanho do Estado estão reduzidos em comparação a outros períodos. Então, o que ele volta o velho tema desde o início da abertura democrática, a reforma do Estado e a reforma do aparelho do Estado. Bem, se você lembrar, o Fernando Henrique Cardoso fez exatamente isso. Fez, né? O Bresser era o ministro da reforma, né, do Estado, da administração pública, que teve toda aquela outra novo marcos regulatórios. Agora, o que o Bolsonaro alega é que o PT... os governos do PT teriam ampliado isso, criado isso. Bem, o que nós sabemos e de fato, a atuação do Estado não cresceu tanto sobre a economia. O que ele está falando, na verdade, foi aquele monte de seções que foram criadas
dentro da própria já estrutura existente, a fim de fazer aquele velho alinhamento e o processo de cooptação de apoio a partir da negociação de cargos. E aí se estendeu, se cresceu muito o número de ministérios, de secretarias, que certamente foi um erro do PT em termos estratégicos de formar aliança. Uma das falas do presidente eleito é, por exemplo, fusão ou extinção de ministérios. Ele já falou de recuo, né? Um deles, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, que ele disse que ia, né, fazer a fusão com o Ministério da Reforma Agrária, com o Ministério do Meio Ambiente, enfim. E ele recuou disso. Como é que você olha esse recuo ainda? Eu estou te falando da institucionalidade e de um governo de democracia, um governo também de opinião. Não é? Então, o grupo dele sentiu no momento já das eleições, pelo acompanhamento das tendências de voto, que não foi bom a afirmação da extinção do meio ambiente, porque é a pauta hoje do mundo, a economia verde, então a questão da sustentabilidade, tem todas as organizações internacionais. Então eles perceberam que ia ser um problema de dificultar o Brasil em termos de relações internacionais, inclusive, né? O presidente Macron, hoje francês, o Macron, quando parabeniza o Bolsonaro, ele inclusive pauta isso, né, no comunicado que ele fala, que ele quer discutir e tratar das questões ambientais, que são fundamentais para o planeta, né? Quer dizer, os Estados Unidos, por exemplo, ficaram isolados agora no mundo, estão perdendo um grande espaço do ponto de vista diplomático no mundo, com esses recursos do Trump. E outra coisa, nós só temos a ganhar com uma política correta e adequada de meio ambiente. Cuidar do meio ambiente não quer dizer inviabilizar atividades econômicas. Isso é um equívoco, né, que parte de alguns setores alimentam. Porque a árvore, ela vai chegar um momento que ela vai se desenvolver e ela vai começar a morrer. Quer dizer, você pode extrair madeira, agora você faz isso de uma forma seletiva. E isso... De forma equilibrada, né? Isso aí esse manejo racional é altamente viável e útil para a economia nacional. Eu recebo hoje aqui, está aqui ao meu lado, o professor da UEMA e do SEUMA, cientista político Francisco Araújo. E a gente está trocando umas ideias, batendo um papo sobre a eleição do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, a presidente da República. Sr. Francisco, eu queria destacar um outro trecho do discurso ontem do Bolsonaro, a fala, né, o discurso lido lá, que ele fala da relação da propriedade privada, né? O Estado Democrático de Direito tem como seus pilares o direito de propriedade. Isso ele falou várias vezes, inclusive. Reafirmamos aqui o respeito à defesa do princípio constitucional e fundadores principais e tal. Esse direito de propriedade me parece a mim um recado muito claro para o MST e para o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto também, o MTST. Mas também para o eleitorado dele de viés liberal, porque isso é uma ideia liberal, né? A propriedade quanto um direito. Isso é até desde Locke. E ele, acentuando o Estado de Direito, ele quer se pautar e se fundamentar numa legalidade para a ação. Então, o Brasil é um dos poucos países em que isso aparece claramente numa Constituição, a questão de direito da propriedade. Quanto aos movimentos sociais que buscam, vamos dizer assim, uma justiça em termos de acesso a alguns bens, é óbvio que ele também está acenando para a bancada do agronegócio, dos empresários que têm esse conflito, essa tensão com a questão da terra, né, da questão brasileira, bancada ruralista com o MST e os movimentos urbanos por moradia, né? Então, a questão da propriedade. E parte do eleitorado do Bolsonaro concorda muito, o Bolsonaro concorda muito com essa ideia de respeito à propriedade, está defendendo exatamente isso. Isso aí é uma coisa inequívoca nesse discurso dele. Então, assim, a gente pode ter aí um endurecimento em relação a isso, pode ter um ponto de... Agora, digamos, ou não. Se você pegar o discurso do Ciro também, ele vai nessa direção, né? Só que, como é que ele tenta resolver isso? Ele deu até um exemplo na época do... Eu estou chamando o Ciro porque o Ciro também se apresenta como uma pessoa com um discurso forte, né, que quer demonstrar força. E ele afirma exatamente isso. Não, eu chamei, vocês querem terra? Tá, mas bora ver como é que vai ser. Quer dizer, dá um disciplinamento ao acesso.
você pode estar em aberto se ele vai fazer um enfrentamento no sentido de aniquilamento, que isso a nossa institucionalidade não vai permitir, ou como é a forma de política para desmobilizar isso, mas dando acesso à terra. Quer dizer, qual é a proposta dele diante da questão? Essa é a grande questão. Uma outra questão que ele trata é a questão que ele chama ali, está posta como um antiglobalismo, né? Ele fala que é tirar, né, o Itamaraty, o Brasil, dessas relações aí, né, de países alinhados. Então ele aponta muito claramente para rediscutir o Mercosul, ele aponta claramente o papel do Brasil no BRICS, quer dizer, ele diz isso inspirado no Trump, né? O Donald Trump é inspirador dele, que deixou algum desses espaços que os Estados Unidos ocupavam e tal. Essa política de relações exteriores é correta? A gente não olhar para os irmãos latinos, a gente não olhar então para o grupo dos 8 que tem a economia, digamos, mais isso é fruto do despreparo dele nessa área. Obviamente que agora ele vai, quando tomar conhecimento, o Itamaraty mostrar para ele exatamente qual o papel do Brasil e a importância no contexto internacional e regional, ele certamente vai começar a perceber que não dá para ser o Trump, porque os interesses dos americanos são claros que são para os americanos. Então, dentro da doutrina americana, não pode ter duas potências no mesmo hemisfério, nesse caso no hemisfério que nós estamos. Então, isso aí é desconsiderar o Brasil. Como ele tem um viés muito nacionalista, ele vai ver que isso aí é conflitante com as pretensões nacionalistas dele, de botar o Brasil acima de tudo, seguindo uma linha dessa que, de uma certa forma, vai, na verdade, ser prejudicial ao Brasil. Mas a questão do viés ideológico é não se limitar a relações com países que, por exemplo, se não for por viés ideológico, ele não vai poder fazer negociação só com os Estados Unidos, ele vai ter que fazer com a China. Né? Então, isso aí, ele estava apontando, ele estava falando como se o governo continuasse sendo do PT, mas não é mais do PT, e agora vai ser ele que vai assumir, e o viés ideológico dele, se não for pelo ele não vai poder seguir os Estados Unidos. Agora, professor, daí a gente vai voltar agora para a eleição, o resultado da eleição, tem uns dados que a gente conversava aqui nos bastidores, que é esse alto índice, né, de voto nulo e branco, né, e a soma de abstenção, que se chegou aí à marca de 42 milhões de votos, né, ou de não votos na eleição de ontem. O que se deve a isso? Gente, chegou um patamar aí que é histórico. Como é que... O voto ficou bem pulverizado no primeiro turno. Você viu que de um setor tinha muito candidato, então mais ao centro, mais para a esquerda, bastante candidatos, e mais à direita tinha praticamente o Bolsonaro e o Daciolo. Mas o Daciolo não aparecia com força nas pesquisas. O que ocorreu significativamente? No primeiro turno, você tem uma mobilização muito grande do eleitorado, porque tem uma campanha para governador, tem uma campanha para senador, tem uma campanha para deputado federal e estadual. Então a mobilização do eleitorado é maior, a movimentação em cima da pressão para regimentar o voto é maior. No segundo turno, não. A outra foram as opções. Então, muitos fizeram uma leitura que não queria o PT por conta do que o desdobramento final do governo PT e que não perdoou e não estava querendo mais que a volta do PT por conta disso. E a outra é que não vê nada de importante e significativo na candidatura de Bolsonaro. E diante desse quadro, muitos não optaram nem por ir anular o voto. Ficar em casa. Né? Ficar em casa. Que foi o que eu já ouvi muitos relatos, que as sessões estavam vazias, alguns pontos estavam vazios. Agora, professor, e aí passa por esse lugar, né, que é fundamental, por exemplo, inclusive do ponto de vista institucional da política brasileira, que é o Congresso. Parece meio óbvio que o PSL deve crescer ainda nesse período de janela, que tem um monte de gente que o PSL, a partir do presidente agora, né? É evidente que tem a causa de barreira, deve ter uma migração forte para o partido dele, mas de todo modo tem um lugar no Congresso que é o Centrão, que se colocou ali, que é observador da eleição no segundo turno, e você precisa do Congresso para aprovar uma série de coisas que está se propondo aí nesse início de governo. Qual será a relação, né, do presidente, que se imagina, do presidente eleito Jair Bolsonaro, com o Congresso? Ele já disse que não é bem daquele jeito, esse tomar da cá não funciona com ele. Qual vai ser a ideia, que você imagina, a ideia do Bolsonaro com o Congresso? O Bolsonaro está, como ele aparece como aquele cara da contestação do modelo
como foi estabelecido, a dinâmica do sistema ele é contrário. Então, o que ele está afirmando é contrário ao spoil system. Então, vamos sair distribuindo aí vaguinha para todo mundo para barganhar isso. Esse é o discurso. Agora, negociação existe, que a negociação é da política, ele vai ter que negociar. É do parlamento, né? É do parlamento. E se você não negocia, você não está fazendo política. Agora, o que vai ser negociado e quais são os elementos da negociação? Então, uma coisa é você de fazer uma negociação totalmente em cima de cargos, outra coisa é você fazer uma negociação programática. E aí sim, é uma coisa própria da política e importante para a política. Então, quando eu falo uma negociação programática, é o seguinte, chegar para essas bancadas que estão consolidadas lá no Congresso e dizer o que dentro do teu programa de governo vai se conciliar com as propostas dele e as reivindicações dele. E isso é totalmente, vamos dizer assim, aceito e válido para o campo político. Então, isso ele vai ter que fazer, que é essa negociação. Então, a janela existe, vai ter uma movimentação partidária, mas também tem muitos partidos ali que, independente de trocar de sigla, então vamos fazer uma leitura no sentido do movimento. O que é que ocorre hoje no Brasil e por que o presidente tem essa preocupação? Porque o modelo de presidencialismo que foi adotado e com a estrutura que se deu na Constituição ao Poder Legislativo, as prerrogativas, acaba que o presidente, para gestos até de rotina administrativa, tem que passar pelo Congresso, que não acontece nos Estados Unidos. Então você fica olhando assim, mas por que nos Estados Unidos, em geral, o presidente governa sem maioria? Porque a história do governo partido. Por que acontece isso nos Estados Unidos? Porque boa parte do eleitorado americano entende o seguinte, se ele vota para presidente para um republicano, um congressista ele vai votar para um democrata. Porque ele entende a questão de um fiscalizar o outro, essas coisas todas. No Brasil, por conta do processo de redemocratização e para não deixar um presidente cheio de poderes, se reduziu até onde era competência de rotina administrativa. Então ficou dependendo do aval da coisa. Acabou que o presidente tem... Mas o que, por outro lado, é um viés autoritário que nós temos, tanto a direita quanto a esquerda. O cara, o que senta lá, não quer oposição. Então, não quer ter trabalho contra o trabalhador, ele quer todo mundo com ele. Então, essa aliança acaba tendo um custo político muito grande. Então, em vez de você otimizar a aliança, ter o menor número de partidos possível para ter uma maioria absoluta, ou uma maioria forte, você acaba estendendo isso para não ter oposição nenhuma. E isso é o complicador. Professor, a gente está encerrando a resenha rapidinho, tem um gráfico rapidão para mostrar, que são as últimas 3 eleições mais disputadas, né? Foi a eleição de 89 do Collor e do Lula, segundo turno, eleição da Dilma e do Aécio em 2014, na menor diferença, e a terceira eleição com menor diferença de votos foi a eleição desse ano, né? Uhum. Pode ficar essa tela então, aí deixa pra gente. Em 89 o Collor, né, sofreu impeachment, né, depois renunciou, em 2014 a Dilma sofreu impeachment, logo depois de eleito. Há espaço para isso, para essa coincidência? Parlamentarmente. Vai depender da negociação, mas o quadro, em termos de composição, está favorável a ele. Ele saiu como um partido que não tinha ninguém, está com a segunda maior bancada. E logo em seguida, vários outros partidos que estão ali na casa entre os acima de 20, estão na direção da composição com ele. Professor Francisco, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer fica por aqui. Eu volto quarta-feira, depois do programa Zé Cirilo. E até lá. Uma boa semana a todos e até quarta, às 1h45 da tarde. Valeu!